Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio aqui da Santander Asset, e esse é o nosso podcast Minutos a Fundo. No Minutos a Fundo, nós tratamos sobre economia, investimentos e gestão, e principalmente, como está a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos da Santander Asset, o gestor. Para esse episódio, nós trouxemos o Guilherme Dauria, head da área de fundos de crédito privado e infraestrutura aqui da Santander Asset. Nós vamos falar sobre as perspectivas para 2024. Além disso, vamos falar também dos fundos de crédito privado e dos fundos de infraestrutura. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho no Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Não deixe de nos seguir também nos nossos canais na internet. O YouTube é muito fácil, prático e rápido. É isso, pessoal. Estamos aqui com o Guilherme Dauria, o head da parte de fundos de investimentos aqui de crédito privado e infraestrutura. Vamos falar um pouco, Dauria, como que foi o ano de 23, né, para a indústria de crédito privado. Foi um ano desafiador, né? A gente começou... E aqui lembrando, pessoal, o Dauria esteve aqui conosco em janeiro de 2023, um pouco antes do evento subsequente de créditos, né, Dauria? Foi um ano desafiador, um primeiro trimestre muito difícil para a indústria de crédito privado, né? Foi um ano em que a gente inicia com esses eventos de crédito, né? No começo de 23, a indústria sofre muito resgate, né? Ao longo desses primeiros 5, 6 meses, né? E olhando a captação ali dos fundos de crédito privado, eles voltam a crescer a partir de agosto, né? Encerramos o ano muito bem, né? Com uma captação boa, as emissões voltando. Então a gente teve um ano bem desafiador de 23. Agora vamos tentar olhar um pouco mais para frente, né, Dauria? Como que você e a sua equipe, né, estão observando aqui as perspectivas para 2024 para essa gama de produtos de crédito privado nos nossos fundos, né? É isso mesmo, Cleiton. Então, primeiramente aqui, um prazer estar aqui de volta aqui na bancada. Boa. Eu acho que se a gente olhar o take dessa conversa aí do ano passado, talvez eu tivesse um pouco mais de cabelo preto, né? O ano entregou, né? Eu acho que hoje ele tá um pouquinho mais branco aí depois desse último ano, mas eu acho que eu faria uma correção, assim, o ano como um todo, ele talvez tenha sido até mais positivo do que desafiador. Bom. Com certeza a gente passou por alguma turbulência importante no primeiro trimestre. Ótimo. Mas a partir do segundo trimestre, e aí com certeza no segundo semestre, as coisas mudaram muito rapidamente, né? Então a gente teve na indústria como um todo, né, um resgate muito forte, mas muito concentrado no primeiro trimestre. E aí quando as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, né, e os investidores começaram a perceber que a gente não tinha um problema endêmico, né, e que a gente encontrou ali desafio em um ou outro emissor com algum tipo de problema específico, mas que o cenário como um todo não era dessa forma, eu acho que os investidores foram percebendo isso, né, claro. e as cotas começaram a responder, que também foi algo bem interessante, né? Então os fundos da indústria já passaram ali a partir do segundo trimestre a ter um rendimento que superasse o CDI, né? E vamos lembrar, um CDI num patamar elevado, ainda elevado, né? O que quer dizer um retorno interessante, e aí grande parte dos fundos, dos gestores da indústria acabou recuperando, né, o ano, a gente aqui inclusive, e aí a gente já teve um segundo semestre muito mais favorável, né? Que é o momento que a gente se vê hoje, né? Inicia 2024 dessa forma, né? Mais positivo, um cenário melhor, o investidor olhando de novo para esse tipo de produto, para esse tipo de investimento, né? Uma classe de ativo que volta a ter uma atratividade, né, Dauria? Não, perfeito. Até falando um pouco de patamar de juros, né? A gente está numa situação que para a classe de crédito privado ele acabou ficando mais positivo, porque ele não está naquele nível de 14%, que era extremamente punitivo, né, para as empresas. Para a emissão, né? Era muito punitivo, então assim, a empresa tinha que ter um excedente de geração de caixa muito alto só para pagar juros. Então era de fato uma taxa restritiva e a economia sofria com isso. Quando a gente vem agora, né, caminhando, né, para chegar talvez perto do 10%, isso já traz um alívio do ponto de vista de fluxo de caixa para as companhias, mas mantém a classe, né, daqui olhando como investidor de ativos de crédito privado e de fundos, né, de crédito privado,
isso traz mais atratividade. Então, a gente está num momento onde a gente espera que esse fluxo que já vem aí pelo menos 6 meses, né, de captação positiva, a gente imagina que isso deve continuar, considerando o que a gente vê, né, tanto de risco do lado das empresas, quanto de atratividade do ponto de vista do investimento, né, e dos spreads de crédito que, com essa recuperação, eles evoluíram, né, ou seja, eles fecharam. Né, diminuíram, o prêmio diminuiu dos ativos, né, os fundos renderam bem, mas eles ainda apresentam num patamar saudável, né, algo que a gente consiga compor e entender que você tem ainda um retorno legal no longo prazo, se você entrar nesse momento. Claro, o prêmio ainda é atrativo, né? E lembrando, né, pessoal, quando o Daura fala que os spreads fecharam, né, Daura, aqui, antes desses eventos do primeiro trimestre, nós tivemos ali uma alta dos spreads saindo de 1,90, 1,80, indo para acima de 3%, né? E agora a gente está em 2,20 e poucos, né? 2,20 mais ou menos na média, né, da indústria. Você tem espaço para continuar fechando, mas também não volta para o patamar que estava, isso, né? Não, perfeito. Até fazendo um complemento, né? Uhum. Quando a gente olha para esse número, a gente olha um composto de alguns ativos, médio de todos os ativos que estão sendo negociados no mercado. Verdade. O que foi interessante dessa última crise é que teve um descolamento entre o que a gente considera de fato high grade, ou seja, aqueles emissores com uma capacidade creditícia muito boa, uma qualidade creditícia muito boa, do cara que é o high yield ou aquele ativo que não é o AAA, né? O AA-, o A+, né? Então, quando a gente separa esses dois, a gente teve um descolamento de uma magnitude perceptível, assim, a gente está falando de mais de 200, 300 bips de diferença, de descolamento. Bastante coisa, né? Mas o interessante disso é que isso é um comportamento que se observa em mercados desenvolvidos. Tá bom. Quando você tem uma crise de crédito, nos mercados desenvolvidos, você tem o termo em inglês, o flight to quality, né? Você tem um movimento onde o investidor se protege comprando bonds AAA. Bonds AAA, né? De bons pagadores, qualidade creditícia excelente das companhias. E aí você tem o high yield descolando. Então, o que a gente observa é que esse high grade, esse AAA, ele já vem com uma valorização forte há meses, né? Então, embora o patamar ainda seja saudável, ele se valorizou muito mais nos últimos meses do que o cara que ficou ali no AA, AA-. E a gente consegue encontrar ainda boas empresas que estão com um patamar de prêmio muito elevado. Então, por isso que quando você fala desse 2,20, né, dentro dessa bolsa, dessa cesta, você tem esses ativos que ainda estão descolados e que a gente vê que, escolhendo bem ali, né, com um processo robusto de análise, de escolha de ativos, você consegue montar uma carteira ainda com um carrego esperado muito atrativo, né, para o investidor. Para o investidor, né? E o carrego é a expectativa de ganho dos títulos, né, privados para os próximos 12 meses para frente, né? Um ponto importante, né, Daura, você falou, tem atratividade, tem títulos, né, disponíveis. Vocês estão lançando uma estratégia nova de fundo de crédito privado nesse momento, né? Vocês estão com uma estratégia de renda fixa, crédito privado da família Crescimento, né? Que mostra um pouquinho mais de risco do que aqueles mais conservadores, né? Ele fica no meio do caminho, né? É nessa linha que vocês estão montando essa carteira, que vocês vão montar essa carteira desse fundo, né? Isso, o Santander Crescimento Mega, crédito privado. Ele é um fundo high grade, né? Então ele é um fundo que ainda é da família conservador, tá bom. Mas dentro da carteira dele, a gente se permite utilizar ali entre 10% a 20% do patrimônio em ativos que a gente entende que exista essa assimetria, né? Que a gente consegue capturar esse descolamento para um retorno ao que seria o prêmio. Esse tipo de ativo ele sempre vai ter prêmio acima do AAA, mas talvez esse prêmio seja menor, né? Então essa é uma estratégia, né, que a gente entende que hoje está super bem posicionada, porque ela está uma carteira conservadora, uma carteira high grade, onde investe a maior parte em títulos privados de alta qualidade creditícia e consegue trabalhar com alguns nomes de alguns setores ligados ao consumo, de ratings
abaixo do AAA, Claro. que hoje ainda estão com um prêmio mais atrativo, né? A gente vê ainda um pouco de assimetria aí com espaço para entregar um retorno interessante. Então, ele é um fundo que tem a cotização D mais 15, né? Então, são 15 dias. Tá. A gente entende que é bastante curto para o investidor ficar dentro do período de um mês, né? Em 2 semanas você consegue o resgate. Um acesso ao recurso. Né? E ele te permite um carrego, como você explicou, né? É bem legal aqui no que a gente está vendo. Então, a gente está trazendo nesse mês, né, o lançamento do Santander Crédito Privado Crescimento Mega. Tá. A gente está no início de 24, né? A gente está em fevereiro agora de 24. É um produto, então, que é para pegar esse boom que a gente viu, né? De final de 23 e início de 24. E você falou, né? Pegando um gancho aqui do que você falou agora, da robustez na seleção dos ativos, né? Como que está a equipe, né? Porque a gente mudou a equipe de 2023, pessoal, que a gente fez o primeiro bate-papo aqui com o Daura lá no início de 23. Agora, para esse início de 2024, nós tivemos mudanças na equipe, né? Nós ampliamos a nossa equipe, não só de gestão, como de análise, né, Daura? Explica um pouco para a gente como que está a composição da equipe hoje. A gente teve mudança de algumas pessoas, alguns saíram, outros chegaram, né? Mas como que está a composição hoje, né? Já que você falou da robustez, né? Da escolha aí dos ativos, né? Isso, a gente hoje tem 12 profissionais dedicados, né, exclusivamente à classe de crédito privado. Então, aqui na Santander Asset, a gente tem 62 bilhões de ativos de crédito privado, né, distribuídos em todos os fundos que compram esses ativos, e esse é o tamanho da nossa carteira. E a gente se divide em uma equipe de gestão especializada em crédito privado e uma equipe de análise de risco de crédito, né? Então, são 6 profissionais em cada uma dessas equipes. Do lado da gestão, a gente já está com uma equipe que trabalha junto há bastante tempo. Eu estou aqui há mais de 5 anos. É verdade. Né? O head da área de renda fixa está aqui há 20 anos. Não. Então, a gente já trabalha junto há bastante tempo. A equipe também já trabalhando junto há mais de um ano e meio, todo mundo junto. E a gente trouxe, né, a gestora investiu em novos analistas de crédito, que quando a gente tem, né, cenários desafiadores ou grandes oportunidades, como é o que a gente tem visto agora, a gente precisa investir em talentos para escolher esses ativos, né, para fazer um trabalho onde a gente consiga ter analistas dedicados a setores, que conheçam bem a empresa e que consigam discutir e levar no comitê de investimento de crédito, né, bons insights e boas ideias. Então, hoje são 6 profissionais também nessa área. Na área de análise, foi bastante também, né? Isso, e a gente, dentro de todos os produtos que a gente tem, né, de todos os fundos, a gente tem essas 12 pessoas dedicadas a essa estratégia. E essa estratégia de crédito privado, ela não é só o crédito privado, ela tem também a parte de infraestrutura, né? Aqueles fundos que cresceram muito nesse último período, né? Da hora do último período, falando, pessoal, 2023, né? Já falando 2023, a gente teve uma captação interessantíssima nesses produtos também de infraestrutura, e essa equipe também dá suporte para esses produtos, né, da hora. Isso, a gente tem hoje a estratégia de crédito em ativos de infraestrutura, isso, né? Os fundos de debêntures incentivadas. A gente tem hoje 3,2 bilhões de reais em 3 fundos nessa estratégia. A gente está bastante satisfeito com a aderência, né, do produto e como esse produto tem captado, mas mais do que isso, entregue um retorno interessante para o cotista, lembrando que são fundos que entregam uma isenção de imposto de renda. É verdade. Tem essa atratividade para a pessoa física interessantíssima, né? Que exatamente. Traz a isenção do imposto, né? A pessoa física, ela investe nesse fundo e não tem o pagamento do imposto de renda. A gente trabalha com esses produtos, né? A gente tem 2 fundos dedicados à estratégia que tem um retorno atrelado ao CDI, e um fundo que tem essa estratégia com retorno atrelado ao IPCA, né? Então, ele faz a proteção da inflação. E esses produtos a gente trabalha, né, normalmente com patrimônio investido em debêntures isentas, incentivadas, que são ligadas aos setores de infraestrutura. Que o governo mudou recentemente também, né? O governo abriu mais opções de setores, né? Antes estava muito ligado a
concessão de rodovias, a parte de energia, né? Agora ele abriu o leque, né? O governo liberou mais setores, né, para essas emissões, né? Liberou. A gente, quando começou, né, essa estratégia há 5 anos aqui na gestora, eram fundos que eram muito dependentes de energia, do setor de energia. E aí a gente foi passando, né, por momentos onde, com o marco do saneamento, o mercado teve muito mais atratividade e necessidade de investimento em saneamento. Tá bom. Então a gente conseguiu começar a diversificar. Transportes, né, como você lembrou, também são emissores recorrentes e mais recentemente a gente teve açúcar e álcool, telecom, e agora entrando para 2024 a gente vai ter também saúde e educação, adeptos ao lastro, né, de isenção para as debêntures da Lei 12.431. E também o governo, né, agora recentemente criou a nova debênture de infraestrutura, que ela se difere da debênture incentivada, pois o incentivo ele passa ao emissor e não ao investidor, né? Então, quem se beneficia da isenção é o emissor do papel, né, que vai deduzir até 30% do que foi pago de juros da sua base de cálculo do IR do CSL. Então, é uma mudança, né, do benefício que a gente entende que pode ser que traga novos bolsos para esse tipo de ativo, né? Que estava muito concentrado em pessoa física por causa da isenção do IR, né? Da hora, isso mesmo. Ou da incentivada, né? Como, por exemplo, o investidor institucional, né? Ele que já é isento, né? Então, o investidor que não se beneficia desse incentivo, ele pode passar a adquirir essas debêntures que deveriam ter um retorno melhor, porque para o emissor ele vê na ponta, né, do pagamento de imposto a isenção. Isso é interessante, porque você entra os nossos maiores investidores no país, né, que são os fundos de pensão, os clientes institucionais como um todo, né, então acho que isso você traz para o jogo grandes investidores que têm interesse. Acho que isso é um ponto importante destacar dessa lei que foi aprovada agora em janeiro, né, de 2024, né, foi sancionada, na verdade, né, aprovada, sancionada, já tinha sido aprovada. E vai trazer novos players para o mercado, né? Olhando para essa parte de infra, né, de incentivadas, de infraestrutura, você tem uma visão também muito parecida com a de crédito? Como que está a sua visão para esse tipo de investimento? Porque eu acho que ele se assemelha muito ao crédito, né? Ao crédito privado, desculpa, é o que eu estou dizendo, né? Sim, os fundos incentivados, né, eles trabalham. Os fundos que a gente tem são fundos de cotização D30, são fundos conservadores, né? Então são fundos também high grade, então são emissores de excelente qualidade e somente projetos mais conservadores. Então a gente vai trabalhar com um patrimônio onde, de maneira resumida, 60% vai estar investido em debêntures corporativas ligadas a empresas que atuam nos segmentos de infraestrutura, né? Então como esses que a gente falou de energia, saneamento, transportes e todos os novos que estão entrando, açúcar e álcool, telecom, educação, saúde, e 40% em projetos, né? E aí são de fato projetos de infraestrutura. Então, o que a gente tinha muito no começo era um projeto de geração de energia, né? Principalmente da diversificação da base energética, então a gente tinha muita coisa ligada à geração eólica, à geração hídrica, né, no Brasil, à geração solar, e outros projetos de energia como transmissão, né? E agora a gente tenta diversificar isso para projetos ligados a saneamento e novos projetos que a gente tem analisado. Então isso compreende ali, né, uma parte um pouco inferior à metade, né, da carteira do fundo, e a gente com isso consegue entregar um retorno um pouco acima, né, do que era o esperado, com papéis puramente corporativos que já são mais conhecidos, né, e que já são mais recorrentes no mercado, e com isso tem um prêmio um pouco menor do que os projetos de fato. Tá. Só lembrei de um outro tema agora, a gente se lembra falando da alocação, essa lei das debêntures de infraestrutura permite também dar um prazo maior para nós gestores, né, para vocês gestores, em relação à alocação, né, você tem um prazo maior agora para alocação, né, para fazer a escolha dos ativos. Antes você tinha um prazo, acho que eram 180 dias, é isso? Ou foi para 180 dias, né? Não, eles corrigiram, né, dentro da lei
12431, né, de debêntures incentivadas, eles corrigiram um ponto da lei que considerava, para fins de enquadramento, o patrimônio no dia. E eles passaram a utilizar uma média do patrimônio do fundo dos últimos 180 dias. Tá bom. Então, quando você tem movimentos fortes do mercado, né, seja de uma captação muito forte ou de um resgate muito forte na indústria, o modelo acabava sendo punitivo, né, porque obrigava os fundos ou a comprar muito rápido ou a vender muito rápido para enquadrar dentro do que é o necessário fiscal. Tá bom. E com essa suavização, né, quando você deixa de usar o dia e usa uma média de 180 dias, isso permite maior flexibilidade para o gestor no enquadramento, né, do fundo, né, na compra e venda desses ativos. Então, o gestor pode trabalhar tanto a estruturação quanto a negociação no secundário com maior diligência, né? Então, isso acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Para a indústria, né, que evita volatilidade desnecessária, e para o cotista, que pode ter certeza que existe uma diligência muito bem feita ali no processo de negociação dos ativos da carteira. Tá, não, eu acho interessante quando a gente olha essa possibilidade, porque dá mais tempo para a gente fazer a alocação, a gente tem tempo mais para olhar as emissões primárias, né? E a gente viu no começo de 23 poucas emissões primárias. É claro, o mercado estava numa adversidade maior. No segundo semestre de 23, a gente observou ali de novo, né, as emissões primárias voltando. Início de 24, como que está o pipeline, né? Como que está as ofertas que estão programadas para esse primeiro semestre? Como que você está olhando? É primeiro tri, um semestre inteiro? Como que estão distribuídas essas ofertas? Sim, o mercado tem uma perspectiva boa de novas emissões para 2024, né? Então, o segundo semestre de 2023, ele acabou já sendo bastante forte, mais pautado por emissões isentas, né? Como a gente vinha falando, né? Tanto em debêntures incentivadas, mas também em produtos como CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, enfim, produtos isentos dominaram ali a pauta e o pipeline de novas emissões. E agora, quando a gente entra em 2024, a gente vê uma continuação, né, de um dinamismo de novas emissões. Os patamares de prêmio cederam, né, ou seja, ficou mais atrativo para o emissor, para as boas empresas aproveitarem o momento para fazer um alongamento de passivo, para fazer uma discussão ali de prazos e melhor utilização dos seus instrumentos de dívida, e também novos projetos, né? A gente sabe que com os patamares de prêmio um pouco menores, os projetos começam a ter tiers, né? Ter taxas de retorno mais atrativas. Então isso acaba aquecendo o mercado. A gente tem acompanhado, tem visto que o ano já começa com boas opções, né, de novos investimentos, e a gente imagina que isso deva caminhar aí com uma oferta, né, de títulos privados saudável para que os investidores tenham opção na hora de alocar os fundos. Tá. Infelizmente a gente já está chegando no final, pessoal, e o nosso tempo está acabando aqui, Dáurea. Eu gosto de pegar nesse final para a gente tentar passar uma mensagem da cabeça do gestor aqui, de fato, o que você tá olhando para frente, né? Perspectivas aí, olhando 2024, olhando os próximos meses. Como que está a sua cabeça para a classe? Dá uma mensagem final para os nossos investidores, para os nossos clientes, né? Em relação à classe de ativos que você tem olhado mais aí. Não, a gente tem uma visão neutra com um viés positivo, né? Boa. A gente, repetindo o que eu falei há um ano atrás... A cautela é sempre bem-vinda, a palavra cautela, né, Dáurea? Um gestor de crédito dificilmente vai falar que está muito otimista com o mercado. Não dá, né? Senão ele deveria estar trabalhando com outra classe de ativos, né? A gente tem que esperar o que pode ter de problema, mas a gente tem uma visão neutra com um viés positivo. Tá bom. A gente está fazendo aquisições, a gente entende que é um momento ainda considerando, né, todos esses pontos que a gente elencou aqui ao longo da conversa,
seja o patamar da taxa de juros, o risco percebido, né, dos principais setores da economia e das principais empresas. Os spreads estão atrativos, né? O tamanho do prêmio perfeito, que ainda traz, né, um carrego saudável. As incertezas que a gente tem, considerando todo o horizonte de investimento, a gente acha que a gente segue animado aqui com a classe, com a captação desses produtos, né? Então, por isso que eu reforço aqui o lançamento do Santander Crescimento Mega. Crescimento Mega, é verdade. A gente entende que o momento é adequado, sim, para a gente trazer esse fundo para captação. Boa. Dáurea, obrigado mais uma vez aí pela presença, pelo bate-papo. Sempre muito bom conversar com você aqui no nosso podcast. Pessoal, você que ficou conosco aqui até o final, quero agradecer e lembrar, seguir a gente nas redes sociais. Além disso, ativar o sininho no Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. E além disso, tem a nossa página no YouTube, que esse e outros podcasts poderão ser assistidos e ouvidos lá também. Pessoal, obrigado, Dáurea. Muito obrigado, Cleiton. Valeu, pessoal, a gente vai se falando. Obrigado, pessoal.